estou com o Charles Amaral, vereador eleito, já foi candidato, vereador eleito. Primeiramente, Charles, para quem não o conhece, eu gostaria que você contasse um pouco de você, quem é o Charles Amaral. Bom dia. Bom dia, Charles Amaral, tenho 33 anos, trabalhei 12 anos na Prefeitura de Olímpia, trabalhei no Tiro de Guerra de Olímpia, que muita gente deve me conhecer de lá. É cabo da reserva? Cabo da Reserva. Cabo da Reserva. Do Exército Brasileiro. Sou filho do Futrica, mecânico, muita gente conhece. Eu não também. sabia. Olha aí. Meu pai e minha mãe é Lucimar. Sim, a Lucimar eu conheço. Meu padrasto Souza, que trabalha lá no Banco do Brasil. Sim. E sou casado com a Renata. Tenho um cachorrinho, Teodoro. Moro ali no Alto Coatigil. E eu tenho desenvolvido um trabalho junto com a comunidade já há bastante tempo. Desde quando eu comecei a trabalhar no Tiro de Guerra, me envolvi ali nas ações sociais do TG, desde a arrecadação de agasalho, alimentos, e sempre organizando essas ações, né? Trabalhando junto com a comunidade nas quermesses, nos eventos sociais. Então fui me envolvendo nas ações da cidade, sendo conhecido por estar sempre ajudando, participando. Trabalhei bastante também em algumas ações junto a entidades religiosas, nas comunidades católica, comunidade espírita, sempre ajudando em várias áreas, na parte cultural, na parte de eventos, colaborando de uma forma geral. Depois disso me formei em Direito, né? Então comecei a trabalhar dentro da prefeitura, mas por estar fazendo Direito me interessei pela área de licitações. Sim. Fui estudando bastante essa área de licitações, qual me interessei, e hoje trabalho, né, vivo disso, tenho uma empresa há 3 anos, a gente faz consultoria, assessoria para empresas que querem participar de licitações, e a política surgiu desde a primeira eleição que eu fui votar. Primeira eleição que eu fui votar eu já estava envolvido no meio da política, né? Comecei ajudando o Zé das Pedras lá atrás, né? Nas campanhas dele, trabalhei com ele aí por 10 anos. Pegou quase. Gosto, então? Peguei gosto. E aí, em 2019, fui convidado a compor o partido Podemos na cidade de Olímpia, né? Já como vice-presidente na ocasião, e depois, a partir do começo desse ano, como presidente. E em conversas com o Geninho, né, que me convidou para ser candidato a vereador, aceitei o pedido, por entender que tinha me preparado para chegar nesse momento, e assim, com conhecimento técnico, né, da área do direito, da área das licitações, e o conhecimento prático. Não foi da noite pro dia. Não, exatamente. Então. Não foi uma decisão que, vou ser vereador lá para resolver minha vida. É a tua bagagem, a tua vivência, né? E pela prefeitura também, de ter conhecido a parte dia a dia da prefeitura, né? Porque muitas vezes a pessoa quer se envolver no meio público, quer ser um vereador, quer ser secretário, quer ser alguma coisa, mas não sabe como que é a dificuldade do setor público. Exato. Acha que é só assinar, né? Exatamente. Vou comprar isso, vou fazer aquilo. Não é assim, né? O setor público ele tem um rito, né, uma burocracia que tem que ser seguida, né? No começo desse ano foi implementada a nova lei de licitações, que tem gerado grandes dificuldades para as cidades pequenas, principalmente, né, para os setores de licitação, e eu quero chegar nesse cenário aí para somar, né, com o próximo prefeito, somar com os meus amigos vereadores eleitos também, para a gente fazer de fato uma cidade aí melhor para a gente. Tá, então vamos lá então. Sendo essa sua primeira experiência como vereador, então quais são os principais desafios que você espera enfrentar e como você já contou, você está preparado para isso, mas o que você espera lá? Leonardo, eu acredito que os principais desafios, né, de um vereador de primeiro mandato é o relacionamento político, né? O relacionamento político, ele é um relacionamento diferente, né, do que a gente é acostumado no nosso dia a dia, nossos relacionamentos pessoais, mas por ter tido já um envolvimento, né, na política, eu acredito que vou conseguir me sair bem, né? Eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que preza por sempre apaziguar conflitos, por sempre intermediar, por sempre fazer com que as partes se entendam. Não quer briga com ninguém. Não, de forma alguma. Eu acho que a política acabou dia 6, né?
do dia 7 para frente é vida nova, é pensar na cidade, é procurar fazer um trabalho para a cidade mesmo, e o que passou, passou. E você, tendo sido eleito na coligação do Geninho, prefeito eleito, como você enxerga a sua relação com o prefeito e a independência em relação ao executivo? Você vai ter essa liberdade, de repente, para discordar, para sugerir? Como que é? Com certeza, a minha relação com o Geninho é excelente. Eu tenho nele um exemplo a seguir, uma motivação, uma pessoa que eu olho a trajetória dele e eu me espelho nessa trajetória dele para tentar fazer alguma coisa. Eu gosto muito de ver ele conversando, para aprender, né, com a forma que ele fala, a forma que ele trata as pessoas, né? A gente sabe que ele é muito conhecido por ter esse jeito de que as pessoas, ele cativa muitas pessoas, tem um jeito que assim, muito humano de lidar com as pessoas. E eu gosto muito dessa forma dele e procuro sempre aprender com ele. E quanto à vereança, foi uma conversa que a gente teve lá atrás, eu e ele, e como ele teve também com todos os vereadores que estão do lado dele. Eu presenciei isso várias vezes por estar ajudando diretamente ali no escritório, dele falar que o governo dele vai ser um governo participativo, um governo onde os vereadores, as pessoas, os secretários vão ter voz. E com certeza naquilo que a gente chegar a uma conclusão divergente, a gente vai debater, sim, vamos trocar ideia para chegar num meio termo, né? A gente sabe que num conflito de ideias existe uma ideia, outra ideia, e existe um meio termo que fica bom para as duas ideias convergirem, né? E a gente sempre pensando que o maior beneficiado tem que ser a população, tem que ser a nossa cidade, nunca os nossos interesses particulares, né? E eu tenho certeza absoluta que o Geninho vai fazer um excelente governo focado na cidade, e o que ele precisar da gente lá na Câmara, vamos convergir os nossos pensamentos, as nossas forças, para que a gente consiga realizar esse trabalho. Até porque ele já foi vereador, já passou pelo legislativo, foi deputado federal. Acho que tem que haver essa independência, mesmo estando ligado ao partido. Exato. Mas lá é um foco de discussões a Câmara, né? E é muito importante esse ponto que você falou dele ter sido vereador, porque ele sabe como que é a vida do vereador. Ele foi vereador 2 vezes, ele foi presidente da Câmara, foi deputado, então ele sabe muito bem como que funciona o legislativo, e tenho certeza que ele vai dar total autonomia para o legislativo trabalhar. E você, sendo jovem, quantos anos mesmo? 33. Pois sendo jovem, então, como você acredita que sua juventude pode influenciar as suas decisões, ações, e quais pautas relacionadas aos jovens você tem? Então, a juventude, ela traz o dinamismo, né? Principalmente na nossa geração que está 100% conectada, né? Eu procurei fazer uma campanha bastante digital para demonstrar, né, para a população que a gente vai colocar esse dinamismo para trabalhar. Eu acredito que, mesmo sendo jovem, tenho uma experiência legal já dentro da prefeitura, dentro da política, tenho contatos e quero colocar toda a minha energia. Eu vou me entregar de coração, realmente, toda a minha energia, o meu tempo para esse trabalho, para esse sacerdócio, né, que é um serviço público, para a gente poder alcançar um objetivo muito legal. E as minhas principais pautas para o jovem, eu penso sempre na inovação, na tecnologia. A gente vê hoje um mercado de trabalho na cidade pouco atrativo para o jovem. Então, o nosso jovem de Olímpia está sem perspectiva de futuro, exceto aquele que os pais têm uma condição financeira boa, que pode mandar para estudar em São José do Rio Preto, que pode estudar em Barretos, onde quiser, claro, né? E já tem um QI para entrar numa empresa, estando na faculdade. Eu falo do jovem sem condições financeiras, né? A gente tem um campo grande para ser explorado, né, na tecnologia da informação, na TI, na computação. Basta, né, eu sei que o Geninho vai trazer alguma coisa nessa área para a Olímpia, e eu, como vereador, vou buscar recursos para a gente ir buscar também, se tiver algum entrave político, né, ajudar junto com o meu partido, para que ele consiga trazer uma FATEC para a Olímpia, um Instituto Federal.
e a gente pensar na capacitação desses Isso jovens. que eu ia te perguntar. Né, para o futuro, para os trabalhos do futuro. Né? A gente precisa sim das pessoas que vão trabalhar, né, nos serviços de piso mais baixo, né? Mas a gente tem que dar uma perspectiva para os nossos jovens de que eles podem alcançar o sucesso financeiro na nossa cidade e ficar aqui, para que eles se capacitem e retornem essa capacitação para a nossa cidade. A gente tem tantos empreendimentos de grande porte na nossa cidade. Tem muita vaga na cidade. Tem, mas cada empreendimento desse tem um problema. A gente sabe hoje que o desenvolvimento de aplicativos, de soluções tecnológicas pode sanar muitos problemas desses, né? Então, às vezes, esses jovens dentro de um ambiente ali de desenvolvimento tecnológico, de estudos, com a capacitação bacana, podem começar a desenvolver tecnologias, aplicativos, recursos tecnológicos para sanar esses problemas e não ficar só com os empregos braçais, vamos dizer assim, mas que eles possam ter a oportunidade de ganhar bem, de mudar de vida. A gente conhece um exemplo legal de um jovem de Olímpia que, através da tecnologia, mudou de vida, o Gustavo, né? Sim. Que, Gustavo através Lupe. do seu esforço, né, do seu conhecimento na área de tecnologia, ele mudou de vida. Então, a gente tem que dar essa esperança para os nossos jovens, mas dar a real, né? A condição deles Sim. estudarem, de uma coisa gratuita, que seja dentro da cidade, né? E para que eles consigam desenvolver nessa área, que eu acredito que é a área do futuro, né? Os empregos do futuro. Tem a inteligência artificial aí. Sim, que hoje tudo é muito mais rápido, né? Um advogado hoje faz uma petição com inteligência artificial em 5 minutos. O juiz pode dar uma sentença na hora, né? Exatamente, já existe até um estudo, eu vi, do STF para fazer análise de casos através de inteligência artificial. Então a gente tem que ter os nossos jovens capacitados, preparados para esse futuro. E outra área também que eu acredito que vai ter um retorno bom e rápido para a Olímpia seria a área de línguas, né? Inglês, espanhol. Como a gente tem aí um aeroporto internacional chegando... Eu vou te perguntar depois sobre né? isso. Eu acredito que o jovem que tiver capacitado na área de línguas, principalmente, eu acho... E turismo, né? O espanhol, que vai ser um aeroporto aqui, Buenos Aires, Santiago, né? Então, se a gente analisar, por exemplo, Cabo Frio, que é uma cidade turística, criou um aeroporto internacional também. Então você vê lá, tá cheio de argentino em Cabo Frio. Cheio de argentino, cheio de chileno. Quem sabe esse público não começa a vir para a Olímpia também, né? Conhecer a facilidade do aeroporto. E o nosso jovem estando capacitado, a gente não vai precisar buscar fora, né? É verdade. Bom, você já deu algumas pinceladas. Ó, o ambiente aqui tá tão de paz que os pássaros aqui estão dando um show, um fundo musical muito bacana pra gente. Quais são as suas principais metas, então? Qual seria o seu primeiro projeto, a sua primeira ideia já em janeiro? Bom, minha primeira ideia, na verdade, agora é voltar nos bairros. Meu primeiro projeto de verdade assim, é voltar nos bairros da cidade toda. Então, a partir da primeira, segunda semana ali de janeiro já, a gente vai montar uma estrutura para estar voltando nos bairros e reconfirmando tudo aquilo que a gente ouviu durante a campanha, né? E já criar um documento para entregar para o prefeito, né? Ó, prefeito, nós rodamos durante a campanha, agora rodamos novamente aqui nesses 2 primeiros meses. Então, aqui estão os principais problemas da cidade. Estruturais, problemas na área da saúde, na educação, porque quando você está rodando em campanha, você escuta muita coisa, né? Então eu quero agora, nesses 2 primeiros meses, rodar a cidade inteira de novo e entregar um relatório na mão do prefeito. Falou, ó, prefeito, está aqui os principais problemas da cidade e acompanhar junto com ele, com o secretariado dele, a resolução, né, de cada problema. Né, a resolução de cada item. Eu já tenho uma prévia disso, eu só quero reconfirmar, né, porque como a campanha acabou em outubro, a gente vai começar a fazer isso aí em janeiro, né, e em paralelo com isso, analisar todas as questões assim de grande porte da cidade que vão precisar de um apoio financeiro, né, para a gente buscar recursos junto com os nossos deputados. Eu tenho uma abertura muito grande com a Renata Abreu, que é a presidente nacional do meu partido e é deputada federal. Então, auxiliar se às vezes tiver algum entrave nessa questão do aeroporto, ou se tiver alguma obra que o Geninho planeje de grande porte que precise
Sempre vai precisar o apoio federal, né? De um apoio financeiro, de uma emenda, alguma coisa. E tem alguns projetos que eu tenho já em mente para a gente colocar em prática também, que seria ali no campinho do São Benedito, a instalação de uma areninha esportiva daqueles moldes que eu consegui uma lá no Tropical 2, que tem uma lá no Harmonia. E mesmo sem ser vereador. Isso, mesmo sem ser vereador, consegui essa lá, com um relacionamento com a deputada Renata Abreu. Então, ali no São Benedito, naquele campinho do lado da igreja ali, né, que é uma área que a criançada joga. Eu joguei muita bola lá quando era criança, era ruim pra caramba, mas eles deixavam eu jogar. Deixava. Então, tem a ideia de fazer, se não der a areninha ali, como é um programa do governo do estado, a areninha, então a gente depende do governo do estado, mas se não der a areninha, fazer alguma coisa ali, um campo, ali, dar uma reformada naquele campo, fazer, né, alambrado em volta dele, que é um lugar que merece. Um lazer, empinar pipa, sei lá, alguma coisa. É um lugar assim, que merece de uma repaginação, né? O campinho do japonês também, que foi um lugar que a gente ouviu muito durante a campanha, né, que está com uma situação precária, a gente envidar esforço de conseguir uma emenda para reformar aquele campo ali, reformar aquela arquibancada, o parquinho. E eu acredito que todos esses locais que existe um campinho, que existe uma quadra, que existe alguma coisa, a prefeitura tem que colocar alguém para cuidar. Porque não adianta, fez um campinho aqui, bonito, lindo, e tchau. Não deixar ninguém lá. O que vai acontecer? Depedração, vai ser utilizado de forma errada, vai ter utilização para outros fins, sim, até de criminalidade. Verdade. Então, eu acredito que a prefeitura tem que colocar, existe aí hoje as empresas terceirizadas que fazem esse tipo de serviço, né? Colocar lá um zelador. Iluminada, monitorada. Exatamente. Por vídeo. Geralmente é interessante colocar uma pessoa do bairro. Sim. E já tem geralmente cada bairro aquela pessoa que é meio que um líder ali do bairro. Né? Eu ia até te propor, eu ia até te sugerir isso, eu bato isso há vários anos e décadas, e a gente vê um exemplo clássico de que deu certo aqui em Olímpia, é incentivar a criação de associação de moradores de bairro. A gente vê lá na Zona Norte funcionando, é fácil, né, a coisa funcionar, então cada bairro ter a sua liderança e ter acesso ao vereador, né, Charles? Exatamente, isso é importante para debater, né, as intenções do bairro, os problemas do bairro, e o bairro tem uma força também de representatividade, né? Isso é realmente muito importante e vamos tentar escalar isso aí. E uma outra ideia que está, acho que no projeto, no programa do Geninho, mas que eu dei a ideia para ele em 2008, 2009, vamos pôr uma Wi-Fi pública na praça, pelo menos, no centro da cidade. Hoje com 5G, né, todo mundo, uma instância turística que não tem... Até fortalecer o 5G também em Olímpia. O 5G, né, é uma coisa que a prefeitura tem que ir atrás, né? E eu até conheço o sistema que eu tive numa feira o ano retrasado e conversei com o pessoal que tinha a liberação da Anatel para estar instalando 5G na cidade e tal. Tive uma conversa aqui em Olímpia, mas não frutificou. Então, com certeza, a gente vai correr atrás de trazer, né, o 5G para Olímpia, e com a internet, o Wi-Fi seria essencial não só ali na praça, mas acredito que em todo prédio público. Aonde houver prédios. Porque às vezes a pessoa chega na prefeitura, por exemplo, precisa baixar alguma coisa, enviar por e-mail um documento, a pessoa está sem internet, às vezes fica até constrangida ali no momento, vai embora, né, e não resolve o seu problema. A imprensa também, Charles. A gente vai cobrir um evento, não tem Wi-Fi. Você quer transmitir ao vivo, quer, né, mandar as fotos. O turista está lá visitando e não tem um Wi-Fi público, né, um QR Code que ele já acessa o Wi-Fi, né? Nos museus, eu presenciei isso várias vezes na Casa de Cultura, né? Às vezes tem alguma formatura, alguma coisa. Você foi diretor de cultura? Fui diretor de cultura por 2 anos e meio. Então era uma dificuldade que a gente via realmente. Muitas vezes a pessoa queria transmitir alguma coisa ao vivo lá e não tinha, né, esse acesso à internet. É um projeto excepcional e deve com certeza frutificar. E nessa área de cultura, já que você entende, tem alguma ideia nova na cabeça? Eu tenho alguns projetos que eu pretendo encabeçar. Um deles é para valorizar os artistas municipais. Isso aí seria um projeto de lei
que seria colocado da seguinte forma: para a gente, todo evento público que for gasto dinheiro público, obrigatoriamente tem que ser contratado por exemplo, se tiver um show, vamos supor, do Péricles lá, que nem vai ter no Réveillon, Sim. obrigatoriamente tem que ter uma atração Uma abertura de Olímpia. antes ou depois, mas de Exatamente. Olímpia, né? Mas paga um cachê digno, Sim. que aquela atração, que ela possa utilizar a estrutura de palco, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: é liberado para o cara ir lá fazer a abertura, mas quer pagar R$700, R$500 para o cantor ir lá fazer a abertura, e ele não pode usar nada do palco. Aí ele vai lá, voz e violão, canta, daqui 5 minutos entra outra atração com aquela mega estrutura. O que dá a entender para o público? Nossa, olha, o rapaz de Olímpia aí é fraquinho demais. Mas por quê? A estrutura é diferente. Eles não podem usar luz, não podem usar nada. Então, quando for fazer o contrato com a atração principal, eu trabalhei em produção de palco, eu sei que eles são chatos pra caramba, esses artistas. Claro. Mas você tem que pôr no contrato já. Você quer cantar aqui em Olímpia? Quer receber o dinheiro público? A gente tem uma lei municipal aqui que o nosso cantor de Olímpia, ele vai cantar, vai usar o palco, vai usar o som, não vai usar o seu cenário. Beleza, você trouxe o nem a guitarra, é o som. O som é a iluminação. Microfone. Ponto, o retorno ali para ele ouvir. Acabou. É só isso. Basicão. Hoje as mesas são digitais, você passa o som do fulano de tal aqui, salvou no pendrive, você não precisa passar de novo. Na hora que ele for se apresentar, você coloca o pendrive ali, volta a cena dele, tudo como estava programado. Tudo certinho. Então é um projeto de lei que eu quero passar. Olha aqui, autoral, hein, gente? Não vai copiar, já está gravado aqui. Qual outro você tem E outro seria para a gente transformar os grupos folclóricos e parafolclóricos de Olímpia em patrimônio imaterial da cidade de Olímpia. Não são ainda? Não. Puxa com vida. Salvaguarda. Para que essa salvaguarda? Para independente do governo que entrar, amanhã depois não gostar de folclore, é impossível tirar esse patrimônio deles. E incluído aí uma ajuda de custo mensal para os grupos, né? Isso aí óbvio que a gente vai depender de uma análise do orçamento, da cultura, tudo, mas vou lutar para a gente tentar isso. Para que em vez deles receberem só um cachê lá faltando 10 dias para o folclore, que eles recebam uma pequena ajuda por mês para eles irem se mantendo. Óbvio que essa ajuda com prestação de contas, com acompanhamento, né? Porque a gente colocar um recurso ali no grupo para eles comprem um uniforme decente, para que eles possam arrumar os seus instrumentos, para que eles possam buscar ir em outros eventos, que eles têm muitos convites para ir em outros eventos, mas às vezes não tem um recurso para eles, para que eles possam pagar às vezes uma pessoa para ajudá-los, cuidar da parte burocrática ali do grupo, enfim, um recurso para eles, direcionado para os grupos, né? E em contrapartida com isso, trazer esses grupos folclóricos, os detentores do saber, para dentro da nossa rede municipal de ensino. Como isso? A gente pode fazer um projeto de um Moçambique Mirim, de uma Congada Mirim dentro de uma escola, porque se a gente não fomentar isso, os grupos vão acabar. A gente perdeu recentemente o capitão Zé Ferreira, depois perdemos o capitão Adelis, né? E vão ficando para os filhos, mas a gente sabe que a dificuldade hoje em dia é conseguir novas pessoas. A molecada não quer saber de dançar, de participar de folclore, de nada. Tem que incentivar, né, Charles? Tem que incentivar, pegar, como o professor Santana fez de pegar na base lá na escola, né, a gente também criar algum projeto, né, para que eles possam ir na rede municipal de ensino, criar um grupo mirim ali durante o ano todo, que esse grupo se apresente no Festival do Folclore, se apresente em outras ocasiões, nos eventos da cidade, né? E ainda dentro da cultura, a gente aproveitar mais a nossa praça. Para o artista, para o operador da cultura, a praça ela é um local de... O seu palco natural, a praça. O seu palco, é a praça. E a gente tem usado pouco a praça. Tem tido lá o Cultura no Coreto, uma vez por mês, então a gente poderia aproveitar mais e melhor. Como mais e melhor? A gente criar talvez um calendário um pouco maior de atividades, né, na praça. A gente sabe da dificuldade de público e tudo mais, com uma programação
prévia, com uma divulgação bacana, bem feita, a gente consegue. E dentro disso colocar ali junto uma feira de artesanato, uma gastronomia. Porque você vai, por exemplo, com a sua esposa lá assistir um show lá na praça. Não tem uma água para tomar, uma cerveja, nada para comer. Então, se você tiver ali um pastel, alguma coisa, uma comida tradicional, qualquer coisa que seja, uma cerveja, uma água, um refrigerante, vai girar mais um pouco a economia. E óbvio que todos esses sendo olimpienses, né? Valorizar o nosso olimpiense. Claro, sempre. E outra ideia também que eu tenho... Olha aí, a quarta ideia. Na área da cultura, né? Aí seria para os comerciantes eventuais de Olímpia, que são popularmente conhecidos como barraqueiros, né? Mas não são barraqueiros, Não são, viu, gente? não. São vendedores São ambulantes. vendedores ambulantes. Para que nos eventos de Olímpia, né, aí eu estou estudando a constitucionalidade disso, baseado na nova lei de licitações aí que tem um princípio da regionalidade na contratação, se for possível da gente passar aí um projeto de lei que também nos eventos públicos, com dinheiro público, que seja destinado uma cota de pelo menos 30% das barracas para os comerciantes de Olímpia. Porque o que tem acontecido? Vou citar o exemplo do folclore. Tá? Isso aí é muito ruim para nós, para a população de uma maneira geral. É feita a licitação, né, das barracas, que é uma coisa excelente, traz transparência, traz ética para o processo. Só que na licitação vem os barraqueiros de fora, que tem muito dinheiro, que são assim pessoas que rodam o Brasil inteiro, eles pagam um absurdo, inflacionam o preço das barracas no folclore. No caso de chegar uma barraquinha lá do folclore, é 30 mil reais, uma daquelas pequenininhas de alvenaria, sabe, da rua ali, para o cara vender lanche. E para vender 30 mil? Não, difícil, tanto que a maioria que eu conheço tomou prejuízo. Então, a ideia seria reservar uma cota para os olimpienses, que pelos meus cálculos, 30% dá para atender todos os profissionais mesmo, né, de Olímpia. Não é aquele que quer, vou lá ganhar um dinheiro no folclore. Não. Esse aí, ele é um eventual, os né? Que agora, são tradicionais. Tradicionais mesmo, assim, que trabalham já há anos reconhecidamente na área, que estão lá no folclore há 30 anos, que tá em evento na praça, ele tá, você vai no carnaval, ele tá. Todo mundo já conhece mais ou menos essas pessoas. Para proteger eles, para quê? Para que esse dinheiro fique na cidade. Porque o comerciante de Olímpia, ele vai comprar no mercado de Olímpia as coisas para ele, ele vai depois, esse dinheiro vai gastar no comércio de Olímpia de novo. Quando vem o de fora, ele já traz os insumos dele, ou por ser uma pessoa meio assim do ramo, ele vem em Rio Preto, compra lá no Atacadão, aí chega aqui em Olímpia já com tudo pronto, não contrata ninguém aqui em Olímpia e leva o dinheiro embora. Então, realmente. É um desfalque, é um dinheiro que não roda na nossa cidade. Seria uma ideia para prestigiar os comerciantes de Olímpia e fomentar a nossa economia, né? Então, o núcleo, a ideia do projeto seria proteger a economia da cidade. Pois é, já vai preparando eles então. Agora, fora isso, nós temos dois assuntos que certamente vão ser, como diz um amigo meu, emblemáticos lá na Câmara Municipal, que é o futuro aeroporto e provavelmente um novo hospital ou ampliação do hospital, envolvendo sistemas de saúde também, UPA, etc. Aliás, estamos ao lado da UPA, o escritório. Quem precisar, Charles Amaral está aqui. Como você encara esses dois assuntos, aeroporto e o hospital ou a saúde, Charles? O aeroporto acho que vai ser um divisor de águas na nossa cidade primeiro, né? O primeiro divisor, acredito que foi o Termas, né? E o segundo vai ser o aeroporto, que vai lançar a gente para um futuro de muita prosperidade, mais ainda na nossa cidade. Então, o que precisar do meu apoio particularmente na Câmara vai ter, assim, com muita força, que precisar do meu partido, da minha deputada em Brasília. Eu sei que Brasília é uma coisa que hoje tá, amanhã não tá, mas eu confio na capacidade do Genin. Foi deputado, todos os que estão lá hoje como ministro foram deputados junto com ele. Então, na mão dele eu tenho certeza que vai sair. Mas, eventualmente, o que precisar, às vezes de uma verba complementar, da gente buscar com os nossos partidos, tenho certeza que os outros amigos vereadores eleitos também vão estar para somar
nessa luta aí, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um salto gigante para nossa cidade. E em tudo, né? Porque quando você monta um aeroporto, você vai ter comércio dentro desse aeroporto, então são mais oportunidades e vão ser tudo coisas licitadas, né? Com oportunidade para qualquer um participar. Então isso aí tem que ser bem publicizado na época que for feito. Eu quero ajudar a publicizar isso para dar oportunidade para o comerciante de Olímpia, porque senão, né, faz o aeroporto lá e lá dentro só gente de fora, com as lojinhas, com as coisas, né? Tem que ter, né, a prioridade, se for possível, para o nosso comerciante. Outra coisa são os serviços que vão ter lá dentro, trabalhos diversos, bombeiro civil, socorrista, enfim, uma centena, né, de empregos que vai gerar para a nossa cidade, milhares. Vamos precisar de gente também. O entorno desse aeroporto, se a gente olhar, por exemplo, o entorno do aeroporto de São José do Rio Preto, tanto de comércio, de coisa que acontece, locadora de carros, despacho de bagagem, enfim, tudo, né, ligado à área ali que vai surgir, né, e a gente espera que o olimpiense esteja atento, né, já dando uma estudada nesses comércios aí para quando tiver a oportunidade. Se preparando e se capacitando, viu? É o mais importante. E sobre a saúde? A saúde... O hospital. O hospital. Eu vou começar pela UPA. A UPA hoje ela tem em torno, aí, se eu não me engano, de 14 mil atendimentos por mês, né? E a gente atende não só Olímpia, mas Severina, Cajubi, Guaraci. E o turista? Toda a nossa comarca. É obrigado a atender todo turista, mundo. Exatamente. Então criou um gargalo grande na UPA, né? A UPA ela está sufocada e a gente tem uma estrutura já um pouco deficitária, que poderia também ser ampliada, a estrutura da UPA, já de primeiro momento, para dar um alento ali na UPA. Talvez se estudar os postinhos de saúde, estender um pouco o horário dos postinhos naqueles bairros que trazem mais demanda para a UPA, se a gente às vezes estender o horário do postinho de saúde, consiga suprir um pouco dessa demanda da UPA. E quanto à Santa Casa, né, eu enxergo com muito bons olhos, obviamente, a criação de um novo hospital, de ampliação da Santa Casa. O que a gente tem que analisar é a viabilidade financeira e econômica disso, né? A gente sabe que a Santa Casa tem dificuldades financeiras, né, como quase acho que todas as Santa Casas do Brasil devem ter. Então a gente tem que estudar muito bem a viabilidade, né, dessa situação. Talvez dar um primeiro passo mais devagar, com uma ampliação, né, criando ali mais leitos, né, melhorando a estrutura operacional da Santa Casa com mais pessoas, mais equipamentos e devagarzinho progredindo, né? Mas aí eu teria que analisar esse projeto com, né, muito cuidado, com muito zelo pelo patrimônio público, né, pelo dinheiro público, porque não adianta nada a gente falar, vamos construir um hospital, mas e para a gente operacionalizar esse hospital, né? Então temos que analisar cada etapa. Equipamentos, médicos, enfermeira, enfim, toda né? a estrutura mobiliária de hospital, mas sendo bom para a nossa cidade, sendo viável economicamente, sendo operacional, com certeza vai contar com o meu apoio irrestrito no que precisar mais buscar, o que precisar ajudar, com certeza. Não só a futura estrutura, como a estrutura atual da Santa Casa. Agora, nós falamos aqui de jovens, falamos de turismo, mercado de trabalho, aeroporto, hospital, e a gente se esbarra na capacitação profissional. Eu anuncio vagas e vagas e vagas e as vagas não são cobertas. Alguns reclamam de questão salarial, ou se trabalha à noite, ou se trabalha final de semana. A gente vê, por exemplo, um restaurante trazendo 5 funcionários diariamente de Barretos. Nós vemos o parque virtual que precisou contratar, né, 60 aí pessoas de Cajubi, Embaúba, e que leva e traz todo dia. Quer dizer, a capacitação e essa formação dos jovens e da mão de obra, como você pensa isso? Eu andei bastante em empresas do turismo, empresas do nosso comércio central, que depois é um ponto que eu gostaria de falar também após esse. E o que eu enxergo hoje é o seguinte: a população nossa de Olímpia, ela sente uma dificuldade grande de sobreviver com o salário do turismo.
do salário do turismo. A gente sabe que não é um grande salário e não é por Olímpia. É uma coisa mundial. O salário do turismo, geralmente, ele é um pouco, não é que é mais baixo, ele é um salário padrão. Pela categoria, né? É um salário padrão. padronizado, né? Então, o que eu vejo muitas vezes é que o cara, às vezes, prefere trabalhar num comércio ali que trabalha no horário de expediente e à noite fazer uma entrega, fazer alguma coisa para complementar a renda, de forma que ele ganhe um pouco mais. Que se ele tivesse no turismo, ele não conseguiria fazer essa entrega à noite, alguma coisa, um delivery ou mesmo um Uber, um carro por aplicativo, né? Que a renda dele fica maior. Então, o que a gente tem que analisar, como você bem disse, é a capacitação. Para quê? Para que o nosso olimpiense fique com os melhores empregos do turismo, porque os melhores empregos pagam bem. Os empregos de gerência, os empregos de liderança, os empregos... Mas tem que capacitar. Temos que capacitar. Precisa ter experiência. E quanto a isso, a nossa população tem sofrido muito por falta de oportunidade de capacitação. Não é o curso de camareira, o curso de técnico em turismo. O basicão. O básico, né? Isso tem. E a gente sabe que tem já há bastante tempo, tem tido, né, várias instituições da cidade promovem esses cursos. O que a gente precisa é capacitar eles para esses empregos de liderança, de chefia, esses melhores empregos. E a gente, infelizmente, hoje na cidade não tem. A gente tem a faculdade lá de Olímpia que tem curso de Direito, que acho que tem 2 salas funcionando e 20 salas paradas. A gente tem a ETEC, que o Geninho fez há 12, 13 anos atrás, que está do mesmo tamanho, mas a cidade expandiu demais, a oportunidade expandiu demais. Então, o principal projeto que assim, eu vou caminhar junto com o Geninho, cobrar ele para que dê resultado nisso, seria trazer uma FATEC para a Olímpia ou um Instituto Federal que capacite, né, os nossos olimpienses. E que o jovem fique aqui. E que seja de graça, porque as pessoas não têm condição de pagar transporte, pagar... por exemplo, uma pessoa que mora no Quinta das Colinas e trabalha num resort aqui próximo ao Termas, qualquer um, ela vai pagar, se ela for de mototáxi, R$10 para ir, R$10 para voltar. São R$20 por dia, só de transporte. Fora que se ela vai ter que trazer a comida dela de casa ou comer alguma coisa aqui, porque se ela tiver que voltar para almoçar, aí não dá mesmo, né? Nem que o horário também que não dá mais, é um custo alto e infelizmente as pessoas vão se desmotivando. E a gente tem hoje, uma quantidade, a porcentagem de pessoas recebendo Bolsa Família muito grande para a nossa cidade. Então tem que ser feito uma análise, um estudo, pegar essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade e dar uma capacitação forte para elas com meta de emprego, pegar essas empresas todas que estão precisando de gente, que a gente sabe que são muitas, que às vezes ficam meses com as vagas, vai fazer feirão em Guaraci, vai fazer feirão em Severínia. Então pegar essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade recebendo Bolsa Família e a empresa que está precisando de gente para trabalhar. Alguma coisa está acontecendo, né? Certo. Porque tem a vaga, mas tem a pessoa que está na vulnerabilidade e não está se conectando com essa vaga. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem fazer um currículo para mandar. Então, a gente pegar, tem o banco de dados disso, e em cima dessas pessoas marcar uma capacitação, como que elas se portar numa entrevista de emprego, como preparar um currículo, às vezes preparar... Tipo de um RH público. Isso, exatamente. E dar cursos que possam levar ela para outro nível, tirar ela desse nível. Não só dar o peixe, mas de fato ensinar a pescar, né? Como diz um velho ditado. Então pegar ela e fazer ela mudar... Não é só o peixe pequeno, tem que saber pescar em alto mar. Mudar a pessoa de nível de vida. Né? Dar uma perspectiva de que ela possa realmente ganhar mais, prosperar, né? Alcançar os seus sonhos aí que tenham um envolvimento financeiro, né? Porque senão a pessoa ela se fecha naquele mundo ali, não tem mais esperança, só vê a vida piorando. Então a gente dá uma esperança, um alento para que ela saia dessa vida. Um assunto que você disse que queria até tocar era relacionado a quê? Ao comércio. Ao comércio, que eu ia te perguntar central. Como revitalizar esse comércio. Que hoje a gente fala comércio e pensa na Rua São João.
mas ela hoje está muito mais até além da Rua São João, em bairros novos. Mas como você pretende, então, trabalhar isso? Durante a campanha eu andei bastante no comércio central, até junto com a minha amiga Ademércia, que é comerciante ali do centro há muitos anos. Tinha aquele café Avenida maravilhoso em Ademércia. Precisamos voltar com isso. Estamos sem café no centro. Então, e aí eu andei bastante com ela, loja por loja, escutando os comerciantes. E eu analisei, por exemplo, uma situação parecida em Votuporanga, lá que tem a Rua Amazonas, que estava em declínio, o comércio central também. Então foi feita uma revitalização. O calçadão, eu não sei, não vejo ele hoje em dia como uma boa alternativa. Com muita gente fala, calçadão, mas eu não vejo uma boa alternativa. Ou deixa só para os carros passarem, tipo Rio Preto e Guaraci, que fez assim. Eu acredito que um alargamento da calçada, a instalação de mobília urbana. O que é a mobília urbana? São mobílias que você coloca que dão uma decoração para o local, né? Traz um aconchego, uma estrutura para a pessoa sentar, para carregar um celular, né? Em anexo aí se tiver o Wi-Fi público já, para a pessoa resolver alguma coisa ali rapidamente, lixeiras, uma iluminação bonita. É porque você for à noite hoje no nosso centro, dá dó, tá apagado, tá escuro, né? E o nosso comerciante às vezes ele quer abrir à noite, mas sozinho, né? Sem um incentivo, nada. Então seria a revitalização do centro, de forma geral, não só a Rua São João. O Geninho tem a ideia aí de analisar em cidades como Campos do Jordão, a Rua Florida, a Rua não sei o que, lá, fazer algumas coisas assim. E eu penso em colocar pontos instagramáveis no centro. O que são pontos instagramáveis? Um personagem folclórico. Você tira foto e posta. Exatamente, porque a gente vê hoje os pontos turísticos que são mais visitados através do Instagram, que as pessoas veem, um balanço pendurado não sei na onde. Vai lá 1000 pessoas por dia tirar foto. Porque a gente tem o turista na cidade, isso é fato. O turista está vindo para Olímpia, mas ele não está gastando nada no nosso centro. Ele fica reduzido ali à área do Vale do Turismo, ao máximo na Aurora Forte Neves. Às vezes ele está precisando até de alguma coisa, mas acaba não conhecendo o nosso centro por não ter nenhum atrativo público, nada ali que atraia ele para o centro. Então a gente tem que criar alternativas, criar uma programação cultural forte na praça, criar feirinha de artesanato com os nossos artesãos, criar um comércio gastronômico nessa feira também, porque se a pessoa vem, às vezes com o viés de comer um pastel na feira ali, e compra um artesanatinho, vai dar uma volta no centro, compra, a gente sabe quem muitas vezes é no impulso. A pessoa que está viajando, está de férias, está com dinheiro para gastar, vai passar numa loja ali, vai ver alguma coisa legal, vai acabar comprando ou volta no outro dia. Então cria-se esse hábito de trazer o turista para o centro, né? Talvez fazer um combinado com aquelas carretas da alegria lá que passam para que eles tragam esses turistas para o centro também, um passeio ali de 40 minutos, tudo. E a gente tem muito ponto turístico na nossa cidade que não está sendo aproveitado. Por exemplo, a Matriz São João Batista é um mega ponto turístico ali, um vão livre gigantesco com obras de artes religiosas muito bonitas, que pode ser utilizado como um ponto turístico. A própria Matriz de Nossa Senhora Aparecida, tem lá a Paróquia São José. Paróquia São José com a Bela Vista lá também, que hoje se tornou um local de peregrinação religiosa, né? Então tem esse turismo religioso também dentro da cidade, além de outros tantos pontos turísticos que podem ser criados. Por exemplo, o Marco Zero de Olímpia. Muita gente não sabe, mas está ali no estacionamento, no galpão ali da loja É Demais. Então se você pedir lá, eles vão te mostrar. Tem lá o buraco, que está com vidro em cima. Onde era lá. A cruz foi fincada. Isso, onde foi fincado o primeiro cruzeiro de Olímpia, o Marco Zero da nossa cidade. Né? Então a gente tem que criar essas alternativas para trazer esse turista para gastar no nosso comércio. Porque senão o comerciante vai vendo o turista só gastando lá para o lado do turismo, tá? Vai desmotivando e vão fechando cada vez mais lojas no centro. Tá certo, olha, 45 minutos, a gente teria assunto aqui, viu? Vamos fazer uma outra rodada. Eu agradeço primeiramente a sua disponibilidade de atender o diário. Fique à vontade aí para suas
considerações finais e agradecimentos, enfim, a mensagem ao cidadão, ao eleitor e vamos em frente. Bom, Charles. primeiro, obrigado, Imagina. Leonardo, pelo convite, pela oportunidade de estar falando com os nossos eleitores, com a cidade de uma maneira geral. Agradecer a cada um dos 691 votos que confiaram em mim, que confiaram na minha equipe, nas pessoas que estavam comigo aí pedindo voto na rua, na internet, e dizer que eu estou aberto para a gente conversar, para a gente debater. Meu gabinete vai ser um gabinete de portas abertas. Como eu disse, nesses 2 primeiros meses eu quero rodar a cidade inteira novamente. Então quem tiver alguma demanda, alguma coisa que quiser me mandar pelo Facebook, pelo Instagram, pode mandar lá que a gente vai ir em cima averiguar para depois eu entregar esse relatório para o prefeito, para a gente acompanhar a evolução dessas situações e a resolução desses problemas em mais rápido tempo possível. Agradecer demais a minha família, que me apoiou irrestritamente na campanha. A família sofre pela ausência. Eles que compram as ideias malucas, né, da gente. Pela ausência ousadas. Que a gente fica às vezes, né? Então agradecer a Renata, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu padrasto, meus tios, família grande, então tive Família bastante eu conheço, cabo família eleitoral. Minha avó, muito obrigado também aos meus amigos que compraram a ideia e sem ganhar nada, colocaram a camisa e foram para a rua, assim, só mesmo pela amizade e pela confiança. Agradecer também publicamente ao Geninho, que me convidou para esse desafio e eu aceitei. Aceitei mais por confiar nele do que por realmente ter essa intenção, assim. Mas no meio do caminho eu me apaixonei pelo processo, quero produzir muito ao lado dele e agradecer ele publicamente, a toda a equipe dele que me acolheram lá como um filho, a Cássia, a todo mundo da equipe. E muito obrigado a toda a cidade de Olímpia, né? A partir de agora a gente é vereador da cidade inteira, não só de quem votou em mim ou não, mas vamos trabalhar pela nossa cidade. Antes uma pergunta até. Se o Geninho convidá-lo para alguma secretaria ou alguma missão, você topa ou não? Nesse momento, não. Nesse momento de hoje... Quero ser vereador. Quero ser vereador. No futuro, a gente pode analisar melhor. Mas nesse momento eu quero ser vereador. Até porque os seus projetos, né? Exatamente. Quero buscar tudo aquilo que a gente debateu em campanha de fato. Acho que quem votou em mim tem expectativa para que eu seja vereador, né? Votou em mim para eu ser vereador. Então eu vou ser vereador, que é a função, e fazer um trabalho lá diferenciado na Câmara. Sucesso para você, então. Obrigado, meu amigo. Obrigado.